quais são os aspectos que podem me conduzir a um avanço de produtividade de forma que eu consolide melhor os conteúdos? Bom, na maneira, eu disse que primeiro você vai ter acesso ao conteúdo. Só que quando você tem acesso ao conteúdo, isso não significa que sua capacidade de apreensão deles, ou seja, de guardar esses conteúdos que forem externados, que ela vai acontecer em 100%. Eu saliento que a tendência é que você não capte toda a informação que foi transmitida quando você vê um assunto pela primeira vez. Esta é a média, tá, gente? É lógico que muitos vão dizer assim, eu consigo sempre captar 100%. Pode acontecer, mas não é a regra. A gente tem que trabalhar numa linha que seja estatística e plausível. Não dá para imaginar que toda aula que você assista, que todo capítulo de livro que você leia, que todo PDF que você veja uma única vez, que toda a informação estará guardada. Até porque nós estamos na era da informação. Então nós temos uma vastidão de informações que acontecem todos os dias. Então, se você não tem uma informação assertiva e focada, a tendência é que essas informações elas se dissipem. Então precisamos conquistar um modelo onde você consiga atingir de forma satisfatória, eu vou repetir, que você consiga atingir de forma satisfatória a apreensão desses conteúdos. E aí existem grandes formas de você fazer isso. O primeiro detalhe que eu gostaria de diferenciar aqui nesta aula ao vivo é que cópia da aula é diferente de resumo. Eu vou repetir. Cópia da aula é diferente de resumo. Por exemplo, tem pessoas que estão neste momento fazendo exatamente o seguinte. Estão me olhando e cada vez que eu falo, copiam. E copiam exatamente o que eu falo. Ó, ele está falando exatamente o que eu falo. Então você está copiando exatamente o que ele fala. A Alan está repetindo. Então vai estar escrito: Alan está repetindo. Ou seja, você não gera um processo analítico sobre a sua fala. Falando em Telegram, neste momento, como está programado, olha a questão das 20 horas, já está saindo enquanto a gente está aqui ao vivo. Que ferramenta fenomenal. Então, eu o fiz, já coloquei lá de forma agendada. Então, às 20 horas, que é exatamente essa hora, já está lá a questão. Isso é fenomenal, gente. Isso aí eu consigo trazer para vocês um acervo muito grande de conhecimento técnico. Então, vamos voltar. Então, veja só. Então, a gente não pode imaginar que essa capacidade de apreensão ela vai ser 100%, sobretudo quando você realiza uma ferramenta de cópia de aula. Por quê? Porque quando você simplesmente copia a aula, você não está ali transmitindo para o seu caderno uma análise sobre o assunto que está sendo copiado. Eu vou repetir. Cópia da aula nada mais é do que tirar uma foto e colocar no caderno. É uma foto escrita no caderno. Isso é cópia da aula. Outra coisa é resumo. O resumo nada mais é do que você pegar exatamente o que você ouviu, o que você assistiu e você produzir um entendimento. Então requer análise do que você entendeu do que o professor falou, do que você entendeu do que você leu de um PDF. Isso é resumo. Não é para copiar o livro, senão isso é cópia. Copiar não adianta. Você já tem ali impresso. Para que você vai copiar novamente? Não faz sentido. Agora, se você faz a leitura de um trecho e você faz a indicação do que você entendeu daquele trecho, aí sim você estará fazendo um resumo. Só que você pode fazer a externação desse conteúdo de diversas formas. Você, por exemplo, pode fazer um resumo em texto corrido. Pode, lógico que sim. O resumo em texto corrido tem efetividade? Lógico. Cada tipo de aluno ou aluna vai entender de uma forma. Eu vou repetir, cada aluno ou aluna vai entender de uma forma. Isso tem que estar claro. Ok?
Legal. Só que existe uma forma de você ter acesso de uma forma mais célere à informação. Então pensa comigo. Quando eu digo assim, ó, você vai precisar sair de Salvador e você vai precisar atingir Recife. Vai sair de Salvador e vai para Recife. De Salvador até Recife existe um caminho em que você vai ter acesso a diversas informações. Só que imagine que você precisa sistematizar essas informações. Ou seja, quais são os detalhes que você vai encontrar na estrada? Imagine que você vai de carro. O que é que você busca para entender isso? Você busca um mapa, não é verdade? Um mapa nada mais é do que o desenho do caminho que você vai precisar seguir. Concorda? Quando você pensa no GPS, o GPS ele vai dizer exatamente como vai ocorrer o caminho, indicando se tem curva para a esquerda, indicando se tem curva para a direita, qual é a quilometragem para a próxima cidade, se tem restaurante, se tem posto de gasolina. É ou não é? O mapa ele delineia a rota que você vai seguir. Então, fala grande Breno, excelente aí o grande projeto Xadrez do Direito. É isso aí, o projeto que vai atingir proporções nacionais. Legal. Então, quando a gente traça um cenário que a gente precisa atingir, a gente precisa ter uma roda, a gente precisa ter um guia. Então, assim acontece quando você precisa fixar os conteúdos. Existem mapas que devem estar instalados na sua mente para você conseguir ler aquele conteúdo. Então, quando a gente usa uma expressão e essa expressão envolve o que a gente chama de mapas mentais, nada mais é do que desenhos didáticos de determinado conteúdo programático. São desenhos que são efetuados de forma didática e que vai gerar o acesso à informação de uma forma mais simples, de uma forma mais célere. Então pensa comigo, certamente você que está aqui já viu as minhas aulas expositivas. Se você não fez isso, você pode ir imediatamente após esta aula ao vivo no meu canal do YouTube, é o Alan Vinícius Professor, tem milhares de aulas lá. E você vai observar que todas as aulas que são produzidas por mim, elas são recheadas de setas. Elas são recheadas de setas. Por quê? Eu brinco que cada seta que eu produzo representa um mapa mental. Ou melhor dizendo, representa um neurônio. E que cada uma dessas setas, elas estão conectadas como um cenário de uma conexão neural. Ora, se eu consigo, através de um desenho, consolidar, sistematizar um conteúdo, você vai dizer assim, ora, nossa, como essa aula é didática. O que é didática? Quando você diz que a aula é didática, você está dizendo para mim exatamente o seguinte, que eu consegui externar, através daquele desenho, o que está escrito em um livro, o que está escrito na legislação. Alan, mas eu não sei produzir um mapa mental. Você já tentou quantas vezes? É porque o nosso cérebro, ele faz exatamente o seguinte. O nosso cérebro, ele foi projetado para um processo de economia de energia. Não esquece disso nunca. O seu cérebro, o meu cérebro, o cérebro dos seres humanos como um todo, ele foi projetado para que você economize o máximo de energia possível. Ora, se o objetivo é economia de energia, isso significa que seu cérebro não foi criado para você ter sucesso. O seu cérebro foi criado para você sobreviver. Então ele vai entender o seguinte, ora, se eu tenho uma atividade que consome uma macroenergia, ou uma grande energia, e não vai levar a lugar algum, o que é que o seu cérebro devolve de informação para você? Eu não sei fazer, eu não consigo fazer,
Por que que eu vou gastar essa energia para fazer? Não vai chegar a lugar nenhum, o mapa mental não vai ficar legal, eu não vou conseguir entender nada do que eu fiz, entendeu? Então você joga uma enxurrada de informações que são premissas falsas, simplesmente porque o seu cérebro ele não deixa você sair da sua zona de conforto. Aliás, basta eu dizer, quando toca aquela soneca, em dia como hoje, nesse momento está chovendo aqui em Salvador, então, nesse momento aqui, se fosse de manhã, o que que o seu cérebro está dizendo? Volte para dormir. Você merece dormir mais um pouquinho. Tá tão friozinho. Você trabalhou ontem à noite, fez uma live para os alunos. Ou então os alunos, ontem você estudou o dia inteiro. Então são informações, são comandos que são enviados pelo seu cérebro, pela sua mente subconsciente, e que você toma como premissas verdadeiras. E quando isso acontece, acontece um resultado que não é satisfatório, porque você não consegue manter o hábito de estudo. Então é muito, muito, muito importante que a gente enxergue que é necessário a existência de práticas que possibilitem a consolidação dos conteúdos.